ao 13. Meus irmãos, o modelo, o padrão de vida que Deus quer para mim e para você está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o líder dos líderes e nós precisamos olhar para eles, para exercer a responsabilidade da liderança na nossa família, na nossa igreja, no nosso lar. E nessa noite nós iremos falar sobre as armadilhas da liderança e é interessante o subtema que diz assim: cuidado, pecadores liderando. Então, os líderes, aqueles que Deus tem colocado na responsabilidade de liderar, eles são pecadores. E uma vez que são pecadores, a gente precisa ter muito cuidado, porque todos nós somos pecadores e somos tendenciosos, né, se não estivermos debaixo da graça de Deus e do Espírito Santo, a cometer algumas falhas que o pecado certamente nos conduzirá. Então, nessa noite nós iremos meditar sobre esse tema e ler a passagem lá de Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Lucas 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, há um estadista americano chamado de Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln, ele percebeu algo e disse algo que nos ensina muito acerca do perigo e da tentação que o poder ele traz sobre a nossa vida. Ele disse o seguinte: quer conhecer o caráter de alguém, dê a ele poder, dê a ele uma posição em que ele possa estar liderando sobre outras pessoas. Quando o poder é dado a alguém, é naquele momento que se revela muitas coisas do coração e da inclinação que há no coração. Então, ele diz isso, irmãos, claro que ele não está dizendo que com o poder a gente vai fazer sempre o mal, mas uma vez que você tem poder, você é capaz de fazer coisas, né, que algumas pessoas não têm condições de fazer. Devemos nos lembrar de Davi, rei poderoso, homem de Deus, e que recebeu um poder. Ele poderia ter a mulher que quisesse, né, na sua cama. E quando estava no terraço da sua casa, ao avistar uma mulher muito bonita, né, a Betseba, ele desejou no seu coração aquela mulher e, por conta da posição que ele tinha como rei poderoso, ele então pega aquela mulher e traz para dentro do seu palácio, tem relações com aquela mulher e dali em diante, meus irmãos, a biografia de Davi é manchada, porque fica claro que Davi não era um rei perfeito, e a Bíblia faz questão de nos mostrar isso, que Davi não era um rei perfeito, porque o rei perfeito só existe um, que é o nosso rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Davi, na posição de poder que ele tinha, ele então quebra os limites, ele transgride a vontade do Senhor e faz aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Naquele momento, Davi
traz, né, toda uma mancha sobre a sua descendência, os reinos se dividem, os seus filhos começam a degladiar-se entre si, né, alguns almejam a posição de Davi, tudo por conta de uma decisão que foi ali alimentada pelo poder que ele tinha como rei de Israel. Meus irmãos, nós vamos utilizar aqui nessa lição algumas biografias, ou seja, alguns personagens bíblicos que vão nos ensinar acerca das armadilhas que tentam a vida daquele que está em papel, numa posição de liderança. Como eu já havia dito em outra lição, eu queria que você não pensasse na liderança apenas como aquele que lidera na igreja, como um pastor, como um presbítero, como um diácono, mas também você pudesse perceber o papel de liderança que você tem no seu lar ou dentro da sua família, né? Ou seja, quando você tem pessoas que estão ali esperando de você alguma decisão, né, você está numa posição de liderança. E essa posição, ela é tentadora. A gente vai ver que vários personagens bíblicos, eles caíram em armadilhas, né, que macularam, que mancharam a posição de liderança que eles assumiram e que Deus deu a eles. E aí, a gente tem que ter a sabedoria para aprender com a falha desses homens, com a falha dessas mulheres, para que a gente possa, de fato, saber nos conduzir. A sabedoria é perceber o erro cometido pelo outro e, assim, avaliar na nossa caminhada os caminhos que a gente precisa prosseguir. Então, eu queria destacar primeiramente a primeira armadilha, e aí na nossa lição vocês podem acompanhar, a primeira armadilha que ronda a vida de um líder é a armadilha da omissão. O que é a omissão, meus irmãos? A omissão é deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. Às vezes, no papel de liderança, nós somos tentados a não tomar decisão e deixar a coisa correr. E há algumas razões, muitas vezes, para a gente agir assim. Às vezes, eu falo aqui como líder, às vezes tem determinadas coisas que a gente espera um pouco tempo, um tempo mais, para podermos agir com prudência. Porque se a gente tomar uma decisão de imediato, pode ser um problema. Então, tem coisas que a gente tem que ter a prudência para aguardar o momento certo. Mas, eu confesso também que às vezes, no nosso coração, o desejo é não tocar no assunto, é não mexer naquela situação, para não gerar um problema maior ou para não trazermos problemas sobre nós. E é uma tentação que a gente tem como líder. Só que é uma armadilha na liderança, porque uma vez que nós somos líderes, nós fomos chamados para agir, para tomar decisões, para não nos omitir diante de determinadas situações que demandam da nossa parte uma firmeza nas decisões. E aí o primeiro personagem que eu queria lembrar a vocês aqui, porque certamente vocês vão concordar comigo de que foi uma omissão o que Adão fez. Adão, irmãos, recebeu da parte de Deus uma responsabilidade muito grande. Qual era? Administrar sobre a criação que Deus havia lhe dado. O primeiro homem que houve aqui nessa terra recebe de Deus o poder de reinar, de dominar sobre os seres da criação e toda a criação, e inclusive a sua esposa Eva. A palavra de Deus vai nos mostrar, irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 3, que Deus havia dado primeiramente a Adão, no capítulo 2, né, que Deus havia dado a Adão a ordem para que a árvore do conhecimento do bem e do mal não fosse comida, não fosse nem provada, né? Deus coloca lá a árvore e diz, olha, se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês vão morrer. O que é que Deus está dando a Adão? Responsabilidade. Você tem uma mulher, a sua esposa, Eva, então, como cabeça do lar, como cabeça, você deve então administrar a situação e não se envolver, não comer, não transgredir, não desobedecer aquilo que Deus havia dado. Mas aí o que é que acontece, meus queridos irmãos? Eva foi assediada pela serpente, tomou do fruto e deu ao seu marido. E o pior, o seu marido não rejeitou. O seu marido simplesmente concordou ali com a sua esposa, e a omissão dele em rejeitar aquilo que era errado trouxe consequências sobre a vida dele e de toda a sua descendência, porque nós somos descendentes de Adão, né? E qual foi o custo disso, meus irmãos? Quando a gente lê a Bíblia, depois do capítulo 3, no capítulo 4, começa, irmãos, parece que
parece não, uma série de eventos terríveis começam a acontecer sobre a história da humanidade. O primeiro deles, a morte, o homicídio, o primeiro homicídio que a Bíblia nos relata, quando Caim mata o seu irmão Abel, movido ali pela uma inveja por aquilo que Deus havia aceitado da parte do seu irmão, ele mata o seu irmão. Então, dali para frente, meus irmãos, só coisas terríveis começam a acontecer na história da humanidade, e fica claro que a omissão de Adão custou muito caro, muito caro. Alguém até disse, e se Adão tivesse rejeitado esse fruto e dito, olha mulher, tu não vai, eu não vou comer disso, você comeu, você se vira, né? Você se vira. Só, meus irmãos, que a gente não sabe, a gente conjectura o que é que poderia ter acontecido ali, né? Será que Deus teria exterminado todas as mulheres e feito uma mulher nova, né? Como é? A gente não tem ideia, mas o fato é que uma vez que Deus havia firmado a aliança com Adão, ou seja, não foi com Eva que Deus falou, foi com Adão. Deus está deixando claro que ele, como cabeça do lar, como líder daquele relacionamento, ele tinha uma obrigação de observar, de orientar Eva para que Eva não cometesse esse pecado. Uma vez que Eva aceita, irmãos, Adão já falhou ali no seu papel de liderança, porque ele deveria estar ensinando a sua esposa, ele deveria estar orientando a sua esposa naquilo que ele havia recebido da parte do nosso Deus. Meus queridos irmãos, além de Adão, há outro indivíduo que inclusive domingo eu falei aqui para vocês, Abrão. Abrão também foi o outro personagem bíblico que se omitiu na responsabilidade de liderança, e isso trouxe consequências terríveis. Lá no capítulo 16, do versículo 1 ao 6, nós encontramos ali Abrão ouvindo Sarai, que sugere a ele que Abrão tomasse a sua serva egípcia Agar e tivesse um filho com ela. E quando Abrão dá ouvidos a Sarai, o que é que acontece, irmãos? Ele dá uma prova de incredulidade, ou seja, se deixando conduzir pela uma sugestão da sua esposa, ele se omite em ser firme e dizer, não, Deus disse, então eu vou permanecer naquilo que Deus disse. Essa omissão também custou caro. A gente sabe da história toda, e Ismael vem ao mundo, né, e depois Sarai entra em contenda com Agar vai embora, ela humilha Agar, e historicamente, irmãos, ainda hoje, né, há uma queixa em relação aos descendentes de Agar por conta dessa decisão tomada lá por Abrão, se omitindo da responsabilidade que ele tinha de bater o martelo e dizer, não, eu não vou transgredir a vontade de Deus, eu vou aguardar o tempo de Deus naquilo que ele prometeu. Meus irmãos, um líder simplesmente não tem o direito de se omitir das situações que demandam dele um posicionamento. Deixa eu ser um pouco mais claro para você. Deus vai colocar coisas diante de você, decisões que você precisa tomar, que você não pode se omitir. E a gente tem que ter a firmeza para tomar a decisão, custe o que custar a nós. Às vezes a gente fica meio receoso, né, sobre o que é que vão pensar da gente, né? Será que a gente vai ficar isolado, distante das pessoas? E se eu agir assim, de repente A ou B não gostar? A gente sempre passa isso na nossa cabeça como líderes, né? A aceitação social é algo muito forte, mas a gente tem que ter a convicção daquilo que Deus quer. A gente tem que ter a convicção de saber a vontade de Deus. Às vezes, tem decisões que estão fundamentadas no que Deus quer, e quando a gente age fundamentado no que Deus quer, irmãos, a gente já tem a aceitação de Deus, e a aceitação de Deus é o que mais importa aos nossos corações. A gente não pode se omitir, a gente tem que saber o que é que o Senhor quer, permanecer firme na vontade do Senhor. Meus irmãos, não nos omitamos diante daquilo que demanda de nós um posicionamento. Por quê? Isso é uma tentação, viu? Isso é uma tentação que você tem. Não vou falar nada para os meus filhos, vou deixar eles agindo como estão agindo. Não vou dizer nada, é só uma besteirinha, né? Porque tudo começa com aquela besteira ou aquela história do que é que tem, né? Você sabe que você deveria agir, você não age, aí você diz o que é que tem. É como uma peça de um carro, né? Você está lá, o carro começa um batido, e você, não, é só uma batidinha. Só que você não se dá conta que aquela batidinha, né, vai afetar outra peça, que vai afetar outra, daqui a pouco seu carro para.
Às vezes na família é assim, a gente escuta uma batidinha, um comportamento equivocado, e como líderes, seja como mãe, seja como pai, a gente não pode se omitir da responsabilidade que temos como líderes do nosso lar. Porque se a gente se omitir, irmãos, isso aí vai gerar, certamente vai gerar problema na educação, problema nos nossos relacionamentos. Então, o que nós vemos aqui através da vida de Adão e Abrão é essa armadilha da omissão. Eu pergunto a vocês, irmãos, vocês já foram tentados a se omitirem, vendo algumas coisas e dizer, não vou dizer não, mas sabia que deveria ter dito? Vocês já colheram o fruto amargo de terem se omitido e olhar para trás e dizer, poxa, naquele dia eu deveria ter falado e eu não falei, ó. E aí por conta disso, hoje você aí, né, lembra com tristeza daquilo que foi feito lá atrás, né? Meus irmãos, aprendamos, né, com a vida, aprendamos olhando aqui esses personagens que nos deixam, né, de forma negativa essa postura e que nos ensina a agir com firmeza diante das decisões que a gente tem a tomar. Amém? Amém. Deus nos ajude, né? Deus nos ajude, nos dê a ousadia. Mas ainda há uma outra armadilha que podemos ver nas Escrituras. O que é a armadilha? A armadilha da soberba. O que é a soberba? É aquela pessoa prepotente, né? Em outras palavras. A pessoa que diz, olha, eu já posso realizar tudo, não preciso de ninguém. A palavra do Senhor diz que a soberba precede a queda. Trazendo para o nosso dia a dia, vocês já viram como o nosso coração repele pessoas que são soberbas? Quando você vê uma pessoa, eu sei fazer tudo, não preciso mais nada. Esses dias eu fui com Mirelle, ela fazer uns exames e chegamos lá no hospital, aí tinha um senhor que estava esperando um atendimento. Meus irmãos, eu nunca vi tanta soberba num senhorzinho. Aí tinha um outro na frente, sentado, aí ele falando, não, eu tenho que fazer uns exames, ele dizendo, tenho que fazer uns exames. Lá o da frente disse, olha, é bom o senhor fazer, ele já tem uma certa idade, é bom o senhor fazer uns exames de próstata para ver se está tudo ok, porque eu achava que estava tudo ok e de repente me descobri com câncer. Rapaz, aquele homem quando escutou isso, irmãos, ele mudou a conversa, desconversou, disse, eu tenho muita saúde, não sei o quê. Tudo que falava, tudo que as pessoas diziam ao redor dele, ele era o melhor, ele sempre estava acima de todos, né? Ele dizia que era o velho da lancha, né? O velho da lancha. Assim, não sei o quê. Irmãos, eu confesso que eu estava do lado, eu, Mirelle e Bernardo. A vontade que eu tinha, não aguento mais ouvir esse homem, não. Pelo amor de Deus, que senhorzinho mais soberbo. Porque a gente age assim, né? Quando a gente encontra pessoas soberbas, o nosso desejo é afastar. Não dá para estar perto, não. Quando a gente encontra humilde, é diferente, né? Uma pessoa humilde, que quer nos ouvir, que aprecia os conselhos, que mostra uma relação de respeito em relação ao outro. Então, é diferente. Quando a Bíblia diz que a soberba precede a queda, olha aí onde é que a coisa começa. O soberbo, ele é rejeitado, ele é alguém que, se você puder, humanamente falando, você quer ver ele caído para ele entender que ele não pode, ele não é aquilo que ele acha que é. Então, a soberba para um líder, meus irmãos, é uma tentação. E tem pessoas que nunca receberão, né, aqui nessa vida, uma posição de liderança, sabe por quê? Porque no dia que receberem, ele vai ser um problema para si mesmo. Para si mesmo. Às vezes a gente encontra pessoas que querem, eu queria tanto ser um diácono, eu queria ser tanto presbítero, eu queria ser um pastor. Ele almeja tanto isso, irmãos, que no dia que ele receber isso aí, se um dia ele receber, isso pode ser um problema para a vida dele. E por quê? Porque ele vai se achar a última Coca-Cola do deserto, né? Vai se achar superior aos demais. Ele vai pisar na cabeça de quem ele quiser pisar. E isso é um problema, né? Como é, Maria? Pois é, vai se achar a bala. Meus irmãos, Caim é um exemplo, né, dessa soberba. Caim se tornou líder de uma cidade e deu a ela o nome de seu filho, sugerindo um desejo de fama, de perpetuação por esforço próprio. Caim nos lembra muito o que aconteceu lá na Torre de Babel, quando os homens acharam-se tão bons que queriam construir uma torre que chegasse ao céu sem o auxílio de Deus, né? Ou seja, fazer as coisas sem que Deus interferisse, confiando no esforço próprio.
Meus queridos irmãos, assim foram os homens da descendência de Caim. Por causa da graça comum do Criador, eles ainda possuíam engenho para cultivar e dominar a terra, construir cidades, ferramentas e música, mas fizeram isso cheio de arrogância. Cheio de arrogância. Veja o que diz aí Gênesis 4, versículos 20 e 24. Por favor, quem encontrou pode me ajudar lendo? Gênesis 4, versículos 17, 20 a 24, por favor. Até o 24. Olha aí, meus irmãos, essa aí é a história da descendência de Caim, né? De Caim, ou seja, um povo soberbo, embora tivessem pela graça de Deus, né, muitas virtudes, porque tem até músico, Jubal, lembra lá de Jubal? Né? Mas todos eles com uma motivação, a motivação da soberba. Irmãos, ter pessoas para executar as nossas ordens, ser respeitados, receber olhares de admiração, são coisas que alimentam o nosso orgulho de maneira bastante perigosa. É por isso que o papel de liderança é tentador, meus irmãos. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, observe aí na sua Bíblia, Provérbios 29, versículo 5. Eu vou ler aqui, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. O que é isso aqui? O bajulador, né? O bajulador é assim, o bajulador gosta de fazer elogios quando não tem nada a ver, né? Tem pessoas, mas você está lindo, você está linda. E aí se você não tiver o discernimento, esse bajulador ele vai colocar uma rede ou um tapete, vai puxar o seu tapete na primeira oportunidade. Porque o bajulador ele não é amigo de ninguém, o bajulador ele é amigo de si mesmo. E ele se relaciona com você almejando e buscando a sua posição, né? A bajulação é filha da inveja, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado, que não nos confrontam, né? Não nos confrontam, são pessoas que não nos dizem a verdade, estão ali só para acariciar o nosso ego, porque quer ver a nossa queda. E quando isso acontecer, eles vão achar mil maravilhas, vão achar bom. Então, meus queridos irmãos, a gente tem que ter cuidado para que isso não nos deixe vulneráveis, né? Vulneráveis àqueles que querem o nosso mal. É como nós já vimos em outra passagem da nossa lição, né, que os verdadeiros servos, eles não são soberbos, eles são servos, os verdadeiros líderes, né? A liderança do nosso Senhor Jesus Cristo é a liderança baseada no serviço. Jesus disse, maior é o que serve. Isso inverte a lógica do mundo, porque no mundo maior é aquele que tem um séquito de seguidores, né? Que está ali, aqueles abrindo as portas para eles, fazendo tudo por eles, né? No reino de Deus, o líder é aquele que serve. E atentando para isso, a gente vai livrar o nosso coração da soberba.
Mas não se esqueça, não se iluda. Seu coração e o meu coração são tentados por isso. Nós somos tentados, isso aqui é uma armadilha. Tentados pela soberba. Querer um papel, ter uma função ou ter uma responsabilidade para que as pessoas estejam abaixo de nós e nós nos sintamos, né, maiores que ela. Isso é uma tentação em nosso coração, portanto, vigiemos, né, na responsabilidade que Deus tem nos dado. Amém? Vocês conhecem alguém soberbo? Acho que todos nós conhecemos, né, irmãos? Tem pessoas que é brincadeira, viu? Tem pessoas que a soberba, né, expele ali, transpira nele, né? Então a gente tem que pedir a sabedoria para nos livrar dessa posição. Mas ainda há uma outra armadilha que vai tentar vocês na vida de vocês como líderes. E qual é essa outra armadilha? Partidarismo. Partidarismo. O que é o partidarismo aqui? Não tem nada a ver com partido político, tá bom? Partidarismo aqui tem a ver em selecionar e tratar algumas pessoas em detrimento de outras, com um certo cuidado, carinho, atenção a mais a uns do que a outros. E isso é chamado de partidarismo. Na liderança, irmãos, nós corremos esse risco de olhar para algumas pessoas e achá-las melhores do que outras e assim passar a tratar essas pessoas, né, de uma maneira especial, quando isso certamente vai gerar problema. Vocês lembram de algum personagem bíblico onde isso ficou muito notório e gerou um problema grave? Lembram? Dos filhos de Isaac, né? Lembra lá de Jacó e Esaú? Quem era o queridinho, o amado? Quem era? Esaú. E a mãe gostava de Jacó, né? Mas quem era o líder ali? Jacó. Jacó deveria, ou melhor, Isaac, né? Isaac deveria amar os dois filhos, né, ali da mesma forma, embora fossem diferentes. Essa semana eu escutava alguém falando sobre o filho que eu mais quero, né? Ainda bem que a pessoa não é crente, né? E aí a pessoa, eu gosto mais desse do que daquele. Tem pessoas que até no meio evangélico que fazem isso. Isso não é bom, irmãos. Eu gosto mais daquele filho do que do outro. Pois é, né? E eu tenho 3 filhos. Eu estava dizendo a Mirella, a gente olha para os 3, são 3 filhos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Meus filhos têm temperamento diferente. O Bernardo, ele é mais carinhoso, aquele que chega, pega, abraça e conversa e aquela história toda. Caleb é mais na dele e Mariana é mais colérica assim, mais fria, né? Até eu às vezes brinco com ela, abraçando ela, mas eu percebo que ela não é tão aberta para o carinho como o Bernardo é. Bernardo não, se chegar para ele e abraçar ele vem, né? Aquela coisa, às vezes chega para a mãe, fica beijando a mãe, dizendo eu te amo, mamãe, aquela coisa. Já os outros não fazem isso. Mas isso não quer dizer que a gente gosta mais dele do que o dos outros. E se os outros perceberem isso que eles percebem, né? E isso pode ser um problema para a família. Foi o que aconteceu lá, né, na família de Jacó, né, quando Esaú, né, que gostava de preparar uma sopa de lentilha maravilhosa para o seu pai, né, e que tinha uma característica. Qual era a característica de Esaú, irmãos? Peludo, né? Tinha muitos pelos no braço. Quando Jacó já estava com certa idade, não podia enxergar. Lá vem Jacó, esperto e movido pela sua mãe, né, que diz o seguinte: vai lá, enquanto Esaú estiver, prepara uma sopa e pede a bênção do seu pai. E seu pai vai abençoar você, dando a você o direito de primogenitura, né? E aí, meus queridos irmãos, é exatamente o que acontece, né? Jacó, na esperteza, ali toma esse direito que era de Esaú, e daí então acontece uma cisma que nas descendências, né, também vai gerar problema, por conta do quê? De um filho queridinho de um e do outro, que a Bíblia deixa claro, um era mais querido do que o outro, né? Um era mais querido do que o outro, e isso é partidarismo. Na liderança, e aí como pais de família, a gente tem que tratar os nossos filhos, né, com essa igualdade. O outro não tem que saber que um ama mais do que o outro, até porque isso não deveria existir, né?
São filhos do coração, são filhos que Deus deu. Aham, etiquetando os filhos, né? Eu diria, o conselho que eu dou, é verdade. Às vezes não sabe por que os filhos estão em intrigas, em brigas, né? Muitas vezes, né? Por conta de coisas como essa. E a gente tem que ter sabedoria. Eu diria a vocês o seguinte: aqueles que ainda não têm filhos, né? Sérgio aí, Pedro, os demais, e aqueles que já têm também, né? É, filhos é o seguinte: você tem que aprender a amar de acordo com a diferença deles. Não é que você ama melhor, mais do que o outro. Tem um que você vai expressar o seu afeto por ele abraçando, cheirando, botando no colo. Tem outro que você vai expressar o seu amor por ele em jogar bola com ele. Tem outro que você vai expressar o amor por ele ouvindo o que ele tem para falar. Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade para que, em momento algum, o partidarismo apareça. Porque se isso for notado, meus irmãos, isso gera problema. Isso gera problema. Na primeira oportunidade, eles vão estar se degladiando ali, brigando entre si, e isso não é bom, né? Isso não é bom. Diga, Sérgio. Pois é, pois é. Às vezes eu acho até bom quando um deles tem que ser disciplinado, né, achando que tem algum privilégio a mais. E eu faço questão de disciplinar, né, para que eles percebam que a disciplina não é só sobre um, não. É sobre os três. Isso é difícil às vezes, né, a gente, né, não quer, mas tem que agir com igualdade, buscar esse cuidado aí, essa paridade dentro da criação. Diga, Pedro. Uhum. Aham. Aham. Isso. É o queridinho, né? Pois é, aí tem que saber ter a sabedoria, né? Sabedoria, irmãos, é saber agir de acordo com a demanda do momento, né? Sabedoria é você fazer a leitura do momento e dizer, eu sei qual é a atitude que eu devo fazer agora, que eu devo ter agora. Às vezes a sabedoria é falar firme, às vezes a sabedoria é se omitir. E quem é que vai determinar o momento da sabedoria? A leitura que você vai fazer das situações. Às vezes você tem que se omitir para ser sábio, outras vezes você vai precisar agir. E aí no contexto em que a gente vive na empresa, na repartição pública que a gente trabalha, né, é um desafio ter essa sabedoria, porque a gente vai estar lidando com várias pessoas, temperamentos diferentes, que não conhecem a Deus, que buscam um pouquinho assim para gerar um problema, né, para tocar fogo no circo, e a gente tem que ter esse discernimento, né, com muita oração e sempre firmes nos valores que Deus nos ensina, que Cristo nos ensina, né, a gente vai aí amenizar muitos problemas. Outras vezes não. Mesmo firme em Cristo, agindo como Cristo, o problema vai só aumentar. Porque foi assim com o nosso Senhor. Obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, o problema aumentou. João Batista perde a cabeça por ser fiel a Deus. Né? E como é que pode um negócio desse? Porque é assim. Né? A gente vive num mundo que não comunga dos valores de Deus, que vai se opor aos valores de Deus em nós, né? Aham. Jesus era tão assim, meus irmãos, que Pedro, que era um discípulo próximo dele, quando Pedro, por não entender a obra da salvação, disse a Jesus, para de dizer que tu vai morrer. Por ser discípulo mais próximo, alguém poderia imaginar, não, Jesus vai tratar ele com todos os cuidados, né? Não, ele disse, arreda Satanás, tu não sabe das coisas de Deus. Meus irmãos, Jesus, ele sabia o momento certo para agir e dizer, e não tinha essa história, porque é mais próximo de mim, né?
Muito pelo contrário, mesmo sendo próximo, ele era firme, agia com firmeza, né, dentro daquilo que eram os planos que Deus tinha determinado para a sua vida. Então, meus irmãos, esse exemplo de Jacó, de Isaac, e o pior, vocês sabem o que é que acontece lá mais à frente, né, com Jacó. Olha como a coisa é, né? Isaac ama mais Esaú. Aí Jacó, que é filho de Isaac, repete aquilo que o seu pai fazia. Quem era dos filhos de Jacó? Quem era o que Jacó mais amava? José. Ou seja, o mesmo erro que ele viu em casa, ele não aprendeu. Ele vai com José. Por isso que os irmãos de José vão atrás dele, tirar a vida dele, por conta desse partidarismo que o seu pai tinha em relação a José. Será que isso não nos ensina algumas coisas, irmãos? Ensina, né? Que agir com partidarismo, né, como líderes, não é coisa boa. Isso pode gerar muitos problemas. Meus irmãos, em quarto lugar, uma outra armadilha, além da omissão, da soberba e do partidarismo, é a inveja. A inveja. O que é a inveja? A inveja, irmãos, é se sentir mal pela realização alheia. A inveja não é só querer o que o outro tem. Você pode até desejar ter o que o outro tem. Mas se você deseja o que o outro tem para se sentir melhor do que ele, ou para estar acima dele, e por não ter, você se sente mal por isso, você está vivenciando a inveja. O provérbio vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. É claro que é uma linguagem figurada, ele diz podridão dos ossos porque os ossos é a parte do corpo que a gente não vê, né? Não vê os ossos. E se alguém tem ossos podres, né? Tem câncer nos ossos, exteriormente ele está o quê? Está bem, né? Está visivelmente saudável, mas internamente ele está o quê? Adoecido, ele está doente, né? Então, a inveja adoece o homem interior. O invejoso, ele por fora é bonitinho, saudável, mas por dentro ele está se quebrando, moendo, morrendo por dentro. Ele perde o sono porque ele está vendo o seu vizinho prosperando. Se ele escuta que alguém, comprei um carro novo, ele passa dias sem dormir, não come direito, porque ele diz, meu Deus, como é que aquela pessoa comprou um carro desse, né? Meus queridos irmãos, Moisés era um líder religioso, como vocês sabem muito bem, que cuidou, que serviu a Deus ali por 40 anos diante do povo de Israel. E ele padeceu muito por causa da inveja que a sua posição destacada provocou. A gente conhece a história de Moisés e muitas vezes foram relevantes contra a posição que Moisés tinha. A ponto de ter uma vez por misericórdia, Moisés ter que interceder a Deus para que Deus não destruísse seu povo devido à inveja que havia no meio do povo de Israel em relação à liderança que ele tinha. E aí, irmãos, quando a inveja está ao nosso redor, quando pessoas invejosas se aproximam de nós, como líderes, a gente tem que ter muito cuidado. Como eu disse a vocês, a bajulação é filha da inveja, né? E a inveja é filha do orgulho. Então a gente tem que entender isso, porque essa inveja ela pode ser a primeira ação para nos derrubar, para nos ver prostrados. Porque o invejoso, a dor dele é não estar na posição superior à sua. O que incomoda ele é ver você e na ótica dele, acima dele, numa posição melhor do que a dele. E isso, irmãos, é podridão nos ossos. Meus irmãos, quando Isaac e Abimeleque viviam próximos, os reis dos filisteus entulharam os poços dele, porque os poços deles, irmãos, alimentavam e fazia com que os negócios deles prosperassem. E aí, o que é que os filisteus faziam? Entulhavam os ossos, né, por inveja a riqueza que eles recebiam. Lá em Gênesis capítulo 26, versículos 13 a 17, nos mostra isso de forma muito clara. Uma nação ímpia movida pela inveja, entulhando os poços ali para que Isaac e Abimeleque, Isaac, não viesse a prosperar. Abimeleque, movido ali
pelo o coração invejoso, entulhava os poços, jogava entulho dentro dos poços que Isaac utilizava para alimentar o seu rebanho. É exatamente isso que o invejoso faz. Se ele puder entulhar os seus poços para ver a sua prosperidade ruir, né, ele vai fazer isso. Agora, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Se a gente não tem uma identidade bem firmada em Cristo, a gente pode se iludir facilmente com os invejosos. Sabe por quê? Um invejoso que sabe usar bem as palavras, ele pode afagar o nosso ego muito bem. E começa com aqueles elogios, né? Começa a observar você melhor, e começa a dar um negocinho aqui, outro ali, você não se dá conta que ele está só rodeando para puxar o seu tapete. E qual é o remédio para a gente não cair nesse mal? É a gente ter uma identidade firmada em Cristo. O que quer dizer isso? Que você não precisa que alguém elogie você para você estar bem acerca de quem você é. O nosso problema é que às vezes a gente não está firmado nisso e a gente fica esperando que os outros digam alguma coisa para a gente afirmar nossa identidade. Você está em Cristo Jesus. O Rei do Universo já olha para você e te aceita como você é, em Cristo. Então, você não precisa de um bajulador para dizer, você é bonita, seu cabelo está bonito, ou você é cheiroso, você é inteligente. Você não precisa de nada disso. Se disserem isso, beleza, mas já fique desconfiado. Já fico desconfiado, né? Eu sinceramente, irmãos, quando eu vejo pessoas me elogiando demais, eu já fico com o pé atrás. Eu digo, Mirelle, né? Mirelle sabe, eu digo, olha, a gente tem que ter cuidado, porque assim, negócio de elogio demais, assim, não sei o que, não vai colar aqui, não vai colar. Então, irmãos, tenhamos essa sabedoria, peçamos a Deus esse discernimento, né? Há pessoas, irmãos, que usam sua inveja dos outros como motivação para alcançar até mesmo status. Tem pessoas que fazem o que fazem por inveja, Pessoas que, eu queria fazer uma grande obra para Deus, mas na verdade é só para aparecer, para estar acima de outra pessoa que ela considera, né, ela tem uma inveja dessa pessoa. A gente tem que pedir a Deus graça, sabedoria para não nos enveredar nesse caminho. Mas aí o tempo está voando ali, eu quero encerrar, estamos chegando ao fim, são apenas 7, só falta aqui 3 e vou ser bem rapidinho, tá bom? Outra armadilha, irmãos, é o isolamento. A liderança ela é tentada pelo isolamento. O que é o isolamento? É não ter agora alguém, uma equipe ou pessoas que possam nos dar o suporte para a gente realizar a nossa liderança. Por quê? Porque às vezes no nosso perfeccionismo, a gente sabe fazer muito bem o que a gente precisa fazer. E a gente às vezes não confia a outros essa responsabilidade, né? Esses dias Deus tem trabalhado muito no meu coração. Eu estou lá em casa, na Artes Coro, eu estou colocando Caleb para aprender a arte comigo, né? E nas primeiras semanas, irmãos, coitadinho, depois foi pena dele, depois Deus falando comigo, você não pode ser assim, né? Por quê? Porque como é um trabalho artesanal, a gente tem tudo um corte, tem uma maneira de fazer tudo, e às vezes me faltava paciência com ele. Ele ia colar e colava de todo jeito, né? Assim, rapaz, e aí eu gritava com ele, e ele ficava meio apavorado assim, né? E no fundo era um problema, não era dele, o problema era meu, e Deus está trabalhando isso em mim, que era um certo perfeccionismo. Ou seja, eu fazia e eu faço a coisa com tantos detalhezinhos e com tanto cuidado, que eu queria que ele tivesse esse mesmo cuidado que eu tenho, né? E isso me levou a demandar dele uma coisa que ele não conseguia fazer. Então, o que é que eu estava cultivando? Isolamento. Por quê? Já imaginou você? Não, pai, não dá para fazer não, desse jeito não. Não vou mais trabalhar com o senhor não. Vou embora, não vou fazer mais nada. Pronto, eu ficaria isolado, né? Então, às vezes, nosso excesso de perfeccionismo nos leva a um isolamento, quando a gente deveria ter a paciência, respirar fundo, que é o que eu tenho feito, viu, irmãos? Tenho pedido, Senhor, me dá graça. Porque às vezes é desligado demais, está entendendo? Assim, de cola aqui, passa aqui, assim, aí sim.
Quando eu viro as costas, o menino está fazendo tudo o contrário. Eu digo, como é que pode um negócio desse, né? E aí Deus fala, tenha paciência, ensine a ele direitinho. E tem sido uma bênção, porque assim, de umas 3 semanas para cá, ele tem pegado o jeito, né? Tem até se animado. Eu disse a ele, você agora é o especialista em colagem, né? Aí ele já começou a estudar de cola, os tipos de cola, como é que faz, o que é que... ele tem se empolgado, né? E isso é bom, né? Ele, adolescente, sem fazer nada, só no celular, videogame e a cabeça pensando bobagem, não dá certo, né? Então, eu pego ele pela manhã e a gente trabalha juntos ali, tem sido uma bênção. Então, eu tenho vencido esse isolamento, né? Porque agora eu tenho um companheiro, eu tenho percebido até que a gente tem produzido mais com a participação dele. Mas, para quem é perfeccionista, irmãos, isso é um problema. Porque a gente começa a olhar assim e diz, opa, não é por aí, aí perde a paciência e pode simplesmente se isolar. Um exemplo desse isolamento era Moisés, né? Moisés se achava, recebeu da parte de Deus o papel de liderar o povo de Deus, mas não dividia, né? Não delegava responsabilidades. Precisou Jetro chegar para ele e dizer, opa, meu amigo, você não pode fazer isso sozinho, não. Você tem que delegar responsabilidades. E aí, graças a Deus, ele ouviu e aí ficou só julgando os casos mais difíceis, né, que chegavam até ele. O que é isso, irmãos? É Deus nos ensinando a viver aí em comunidade de uma forma, com uma forma de cooperação, todos com a sua responsabilidade fazendo o que Deus assim determinou. Então, isolamento, muito cuidado. Não sei se você é tão perfeccionista assim, mas quem sabe, né, é bom repensar no perfeccionismo para que você não fique isolado, sobrecarregado, ninguém toca, só eu sei fazer. Às vezes é difícil, mas a gente tem que pedir a Deus a paciência para ensinar, para compartilhar forças naquilo que a gente tem para fazer, e assim a gente vai ganhar em muitos sentidos, né, em muitos aspectos na nossa liderança. Em sexto e penúltimo lugar, a popularidade. O que é a popularidade nesse contexto? É o líder que faz as coisas para ser aplaudido pelos demais. Ou seja, que o propósito dele é sempre receber das pessoas o aplauso. Ele não está pensando se vai ser bom ou ruim. O que importa é que as pessoas o aplaudam, que as pessoas concordem e queiram, né, ele ali a destacar a posição dele. Um desses líderes populistas, né, na Bíblia é o rei Saul. Meus irmãos, esse dia eu estava meditando na história de Saul. Desde o início, irmãos, aquele rei já dava sinais de que não ia ser um rei, líder, fiel a Deus, coisa nenhuma. No dia que foram consagrar ele, sabe onde é que ele estava, irmãos? No meio das bagagens, dormindo. Como é que um homem desse, no dia da sua consagração, e Deus já havia dito que ele ia ser o rei de Israel, o caba está lá no dia da sua consagração, no meio das bagagens, dormindo? Pode ler. 1 Samuel, capítulo 7. Está lá. Mas esse homem não vai dar para nada, não. Mas aí era juiz de Deus. Saul foi juiz de Deus, porque o povo simplesmente deixou a teocracia e tomou para si a monarquia. Disse, a gente vai ter que ter um rei como as nações pagãs têm, né? E consequentemente o povo sofreu por essa decisão. Mas era um líder populista, queria o aplauso, né? Quando ele viu que Davi voltava de guerra, né? E as pessoas diziam, Saul matou tantos e Davi matou não sei quantos mais do que ele. Meu amigo, isso, o coração dele foi movido ali, né? Porque ele queria ouvir o povo gritando o nome dele, dizer, Saul é o nosso rei, é o homem mais poderoso da face da terra. Populismo. E a liderança nos tenta nesse sentido. Porque a gente pode estar fazendo para que as pessoas nos aplaudam. Na geração moderna, né, para que as pessoas curtam a nossa página, curtam o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, né, que é tentador, assim, ou seja, as pessoas estão curtindo e dizem, você é o cara, né? Eu, sinceramente, irmãos, às vezes eu fico constrangido, né? A gente tem aquele trabalho na internet e às vezes a gente chega em alguns lugares e tem umas pessoas, tem uns crentes meio inclinados à idolatria, né? Eu chamo assim, que assim, só por conta do canal, a gente tem um canal, hoje tem 32 mil seguidores, né? E a gente tem um trabalho que quem é pregador já passou por lá pelo menos para ver um vídeo, porque se você colocar pregação no YouTube, vai sair lá a minha foto e vai sair lá o nosso vídeo, né?
E as pessoas, a gente chega em alguns lugares, esses dias a gente foi para viajando, e as pessoas, eu quero tirar foto, não sei o quê, mas não, vem aqui. E eu fico, meu Deus do céu, Mirella é que fica rindo de mim. Ela fica, meu Deus do céu. E eu digo, rapaz, né, a gente imagine só, né, não é o meu caso, que eu me distancio disso. Se eu puder, eu chego num lugar, eu fico discreto, eu não quero nem que me chame. Eu não quero não, fique lá, me deixe lá. Às vezes as pessoas fazem questão de chamar e tal, a gente vai, claro, por honra, por prestígio, mas ao outro, né? Mas às vezes tem pessoas que são assim, elas fazem de tudo, né, para tentar o seu coração. E isso me constrange. Mas imagine se eu tivesse um coração inclinado a isso, querendo populismo, firmar a minha identidade nisso. Meus irmãos, né? Eu saía pisando na cabeça de um e de outro. Né? Mas, graças a Deus, Deus tem livrado meu coração disso. Né? Mas é uma tentação. É uma tentação. Você tem o poder, você tem o destaque, as pessoas lhe conhecem, as pessoas lhe respeitam, lhe dão autoridade naquilo. Né, Pedro? Você quer doutor, às vezes chega num lugar assim, doutor nisso, naquilo, outro cabo já fica, peraí, constrangedor, né? Mas a gente tem que pedir a humildade do Senhor. E eu acho que a humildade de Deus é que nos dá mais autoridade, sabia? Porque vocês já perceberam que quando uma pessoa que tem muita autoridade, ela tem uma autoridade genuína, as pessoas dizem assim dela, rapaz, pelo conhecimento que ele tem, ele é uma pessoa muito simples. A autoridade genuína é essa, né? Você sabe o que você é capaz de fazer, do que você tem, mas a sua humildade não se perde. Não é o seu papel de destaque que vai lhe dar a posição. A sua posição é uma posição com todo o poder, mas é humilde. Isso só nos lembra quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer um homem mais poderoso do que o servo de Nazaré? É que era assim, um homem simples, humilde, que na sua humildade carregava em si todo o poder, toda a autoridade. Então, é assim que o nosso Senhor, o líder por excelência, ele nos ensina. E para a gente encerrar, meus irmãos, vem o absolutismo, que é a última armadilha. O que é o absolutismo? O absolutismo nos lembra o papel do rei, o poder que o rei tem para tomar as decisões em absoluto. O que ele diz é palavra de Deus. E isso dá, meus irmãos, a um líder, né, que não vive na dependência de Deus, muitas armadilhas. Eu conversava até com uns irmãos esses dias sobre o perigo, né, que a gente vê em determinadas lideranças, irmãos, que a gente é notória a fraqueza que tem de caráter, né, e que são tentadas a uma posição de absolutismo, ou seja, vão assumir uma responsabilidade e tomam as decisões como absolutas, assim como o rei, não compartilha com ninguém, todo o poder está nele, ele é o centro das decisões, e isso é um problema. E aí, para a gente encerrar, vocês devem lembrar muito bem o que aconteceu com Davi. A decisão de Davi de possuir Betseba, irmãos, foi uma decisão fruto do poder concentrado na vida dele. Por ele se achar maior do que Deus, porque ele transgride a Deus, ele está se achando maior do que Deus. O pecado não é isso? Nos achar melhor do que Deus e por isso transgredir a vontade de Deus? Ele se acha melhor do que Deus, toma a decisão e a desgraça entra na vida dele e na vida da sua família. Então, meus queridos irmãos, eu digo uma coisa para vocês, olha, se Deus quiser nos julgar, sabe o que é que Deus faz, irmãos? Deixa que a gente viva segundo o nosso próprio coração. Se Deus nos entregar o nosso próprio coração, como Paulo diz lá em Romanos, irmãos, é juízo. O cara tem um problema, Sérgio, com o absolutismo. Se ele tiver um pouquinho de poder, ele vai detonar tudo. Aí Deus, em juízo, diz, eu vou lhe dar isso. Eu vou lhe dar. Aí, às vezes, isso eu até aceito como uma coisa boa, né? É bênção de Deus. Não, irmãos. Às vezes é Deus julgando. Às vezes Deus julga uma igreja, sabe como? Dando à igreja líderes soberbos, absolutistas, líderes fracos de coração, que com a posição que têm vão massacrar a igreja. E aí você diz, é o que isso? Deus julgando.
É um juízo de Deus, não é juízo para perder salvação, porque não se perde, nem é o juízo final, mas é uma manifestação do juízo de Deus, né? A gente, como congregacional, a gente entende isso muito bem, porque a gente sabe que uma decisão de uma assembleia, tanto é a vontade de Deus, né? Quando se cumpre tudo para o nosso bem, como é juízo de Deus quando Deus permite que a gente tome algumas decisões, trocando as mãos pelos pés, e o resultado é problema para a igreja. Então, é por isso que a gente nunca deveria participar de uma assembleia, Lima, Adriano, que vão participar futuramente, participar de uma assembleia sem orar e pedir a Deus a direção para as decisões que a gente vem tomar. A gente tem que estar muito convicto: Senhor, é a Tua vontade, o que é que Tua palavra diz? Senhor, será que não estamos agindo precipitadamente? A gente tem que ter essa sabedoria, irmãos. Não é só chegar aqui no impulso e tomar uma decisão à torta e à direita, porque uma decisão aqui pode ser um juízo para toda a igreja. A igreja pode vir a definhar por conta de uma decisão dessa. Então, meus irmãos, que Deus nos livre, né? Que Deus guarde o nosso coração. Eu falo tudo isso, não sou perfeito, sou tentado como vocês são, por todas essas armadilhas, mas peçamos todos os dias, graças a Deus, para que a gente não venha sucumbir a essas tentações, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Os irmãos querem falar alguma coisa? Pedro quer fazer alguma observação? Sério? Meu Deus do céu. E era. Mas vocês conviviam bem lá? Como era? Ela. Ixi, cara. E isso é o mais perigoso, né? Amém, amém. É, rapaz. E o mais perigoso é quando a pessoa se dá bem com você, né? É melhor você saber que a pessoa lhe odeia do que o seu inimigo está fantasiado de um amigo seu. É melhor que você saiba que ele é o seu inimigo. Não, porque se um amigo é um inimigo, você não tem como saber. O cara está botando macumba na sua porta, né? E sorrindo para você, ele abraçando. Mas se é inimigo seu, você já sabe. Então é inimigo, peraí, opa, tem que orar por ele para ele se converter, para ela se converter. Então, que Deus nos dê discernimento e sabedoria em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso guia. Pai, é olhando para Ti que nós sabemos como agir de forma responsável e agir de forma que o Teu nome seja glorificado. Eu te peço nessa noite que, diante dessas armadilhas, Senhor, que aqui ouvimos sobre cada uma delas, que o Senhor guarde o nosso coração. Meu Deus, não nos deixe ser seduzidos por aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, porque às vezes queremos agir soberbamente, às vezes, Senhor, queremos agir com partidarismo, e nós pedimos, Senhor, como líderes no nosso lar, aqui na igreja, no trabalho, que o Senhor esteja nos orientando, a fim de que o Teu nome seja honrado, a fim de que pessoas que estão sob a nossa liderança percebam, Deus, o agir cristão em cada um de nós. Seja com os meus irmãos, dar-nos um restante de noite abençoada, e que amanhã, no dia do Senhor, estejamos aqui com o nosso coração, Deus, saltitante, para louvar e adorar o Teu nome. Te peço assim e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma ótima noite e amanhã estaremos todos aqui em nome de Jesus. Certo.